Imagina o seguinte, você é um guarda imperial casualmente andando pela sua nave. No meio do escuro, você vê algo que congela sua espinha e tremula suas pernas. Um ser alienígena de 4 braços e um lóbulo frontal proeminente. Um Genestealer. Especializado em se infiltrar e remodelar a mente dos infelizes que o encontram. Ele se aproxima e de maneira forçada introduz o seu genoma em você. Enquanto você permanece paralisado de medo, você sabe o que isso significa. Seja bem-vindo ao culto Genestealer. Um culto Genestealer é uma sociedade secreta e adoradora de Xenos controlada pelos Genestealers, prosperando nos cantos ocultos dos submundos imperiais. Esses cultos têm como objetivo conquistar mundos imperiais em nome de um deus Xenos, que na verdade é uma frota enxame Tyranid. Uma vez que o mundo cai sob seu controle, os sinais psíquicos do culto atraem a frota enxame para consumir o planeta, incluindo os cultistas. Os membros do culto variam de híbridos monstruosos escondidos em túneis e aqueles que parecem cidadãos leais do Império, secretamente marcados com sinais alienígenas. Esses híbridos de gerações posteriores infiltram-se na sociedade, trabalhando despercebidos até que o culto esteja forte o suficiente para se revoltar. Quando a revolta começa, os cultistas emergem em grandes números de lugares escondidos, já tendo sabotado linhas de suprimento, assassinado comandantes e bloqueando rotas de fuga. O inimigo se encontra cercado, isolado e indefeso. Apesar de mal armados, o puro número e o fanatismo dos cultistas os tornam formidáveis. Ameaças de alto nível enfrentam emboscadas de híbridos mutantes e Genestealers puros. Líderes do culto, como Primus, Magus e o monstruoso Primarca, lideram o ataque. Patriarca, perdão. Representando um poder maior, o Grande Devorador. Essa força é atraída para o mundo alvo pelo culto, levando à inevitável destruição do planeta. Das profundezas escuras e ruas sombrias emergem os cultistas Genestealers. Figuras deformadas e unidas por um culto sinistro a entidades enigmáticas nascidas das estrelas. Secretos, furtivos e absolutamente malignos, eles são cancros que crescem despercebidos nos espaços ocultos do Império. A humanidade é atacada por todos os lados por invasões Xenos e pelas forças caóticas. Bilhões de vidas são sacrificadas diariamente no altar da guerra para manter o inimigo à distância. No entanto, a ameaça mais insidiosa à sobrevivência da humanidade pode já ter se infiltrado na corrente sanguínea do Império. Embutidos na infraestrutura de inúmeros mundos aparentemente leais, os cultos Genestealers aguardam seu tempo, espalhando tentáculos de corrupção pela população nativa até estarem prontos para iniciar sua insurreição sangrenta. Uma vez desencadeados, eles se levantam em uma maré crescente, armados com armas imperiais roubadas e ferramentas industriais cruas, transformadas em propósitos horríveis. Quando o Império encontrou os Genestealers pela primeira vez nas luzes de Migral, pensaram que era uma espécie alienígena única. Na verdade, como o Ordo Xenos descobriu após uma série de investigações terríveis, eles são organismos de vanguarda que as frotas do enxame Tyranid semeiam à sua frente, para criar desunião e medo em seu caminho. Resilientes e possuidores de garras afiadas como navalhas que podem cortar até mesmo armaduras dos Astartes, os Genestealers são usados em batalha aberta pelas frotas enxames como tropas de choque. Só que, ao infiltrar o espaço imperial, os Genestealers mostram sua capacidade para furtividade e astúcia, rastejando-se e esgueirando-se, perseguindo e assassinando em silêncio. Genestealers solitários se escondem em espaçonaves imperiais e se espalham pelas rotas espaciais como um vírus. Em teoria, basta um Genestealer embarcar com sucesso em um cargueiro e chegar a um mundo populoso para selar a perdição de todo o setor. Existem lendas do Império de enormes hulks espaciais infestados com dezenas de milhares dessas criaturas. Um ninho assim poderia trazer uma catástrofe completa para vastas áreas do Império.
Se um Genestealer alcançar um mundo adequado, seu trabalho sombrio começa pra valer. Em poucos anos terrestres, centenas de civis terão sido abduzidos pela criatura e infectados com estruturas genéticas Tyrant. Com o tempo, os infectados dão à luz a híbridos, vis de gêneros e humanos. Aqueles descendentes de primeiras vítimas são inconfundivelmente alienígenas, com grandes cabeças arredondadas e garras afiadas como navalhas. À medida que a corrupção genética continua a se espalhar, gerações subsequentes nascem e que podem se passar por humanos, sendo capazes de se misturar com a população mais ampla. E até mesmo com organizações imperiais como os Adeptus Arbitris e o Departamento Monitorum e a Astra Militarum. A Astra Militarum tem vídeo no canal e tá no card aí. À medida que o número do culto cresce, mais híbridos especializados são criados para servir ao Genestealer, agora adorado como Patriarca. Magos são indivíduos adotados psiquicamente corrompidos pela vontade do Patriarca, encarregados de converter alvos chaves dentro do governo e da liderança militar do planeta. E as massas híbridas são organizadas e lideradas por primos, generais especialistas de emboscadas responsáveis por coordenar a eventual revolta. Nexus fornecem suporte tático aos planos estratégicos do Primus, com seu comando de detalhes e contingência sendo inigualável. Sanctus atuam como assassinos e Locus como guardas-costas, enquanto Clamavos pregam a palavra do culto e frustram as comunicações inimigas. Atalan Jackals entram em batalha em Dirt Cycles e Wolf Quads, assediando os flancos do inimigo, enquanto os Genestealers Purstrain e monstruosidades Aberrant, às vezes reforçadas pelos gene-alquimistas, conhecidos como Biofakes, atuam como tropa de choque. Seja em alguns meses solares ou em muitos anos padrão, e eventualmente o culto entrará no caminho da guerra. Se então o Patriarca enviará a ordem sináptica para se levantar e afogar o planeta em sangue. Quando os minions da criatura recebem o comando psíquico para começar a insurreição, os híbridos se armam com equipamentos militares roubados e ferramentas de mineração, e avançam de seus esconderijos em marés massivas. Guiados pela astúcia de seus líderes de guerra, eles atacam primeiro locais táticos-chave, como pontos de comunicação, portos espaciais e depósitos de comunicação. Desprotegido de suas defesas e incapaz de pedir ajuda, o planeta fica pronto para a conquista. Em um frenesi de violência brutal, a revolta dos cultistas recai sobre aqueles inimigos que representam a maior ameaça e a agenda do culto. Ossos são quebrados por explosões ensurdecedoras de canhões sísmicos. Brocas de rocha transformada em armas são enfiadas em carne vulnerável, em uma erupção horrível de sangue. E cargas de mineração são usadas como granadas improvisadas. As bandeiras e sigilos do culto são finalmente revelados. Estandartes e totens em forma de verme são erguidos pelo Icon Ward, cuja presença inspira os irmãos da ninhada e os novos patamares de fervor selvagem. Durante os muitos e longos anos de preparação para esse momento, o culto terá roubado e sequestrado muitos veículos para auxiliá-lo em sua campanha assassina. Caminhões Goliath robustos e Rock Grinders, uma visão comum em minas manufaturadas por todo o Império, são transformadas em propósitos violentos, montados com uma gama de armamento pesado. Os caminhões Goliath levam broods de acolitas para as linhas de frente, abrindo caminho através de até mesmo o terreno mais acidentado e liberado uma chuva incessante de balas para destruir a infantaria inimiga. Rock Grinders simplesmente colidem no centro das formações inimigas, causando um pedágio horrível, enquanto suas lâminas de perfuração serrilhadas trituram corpos, gritando em uma pasta sangrenta. Se surgir a ameaça de blindados inimigos, o culto responderá implantando tanques Rimon Russ e Sentinels roubados, pilotados por neofitas que se esconderam nas fileiras do exército humano por décadas. Totalmente leais ao Patriarca, eles voltam suas armas contra os seus antigos camaradas sem hesitar. O impacto psicológico dessa traição repentina já é uma arma em si. Com muita frequência, o estímulo para essa insurreição é a aproximação de uma briofrota Tyranid, aqueles que o culto, em suas ilusões, vê como salvadores. Enquanto a frota enxame vomita seus enxames de organismos guerreiros na atmosfera do mundo em dificuldades, os cultistas entoam orações extasiadas aos seus libertadores. A salvação chegou!
Mesmo enquanto os Tyranids exterminam e devoram todas as fontes de biomassa do planeta, os cultistas ainda mantêm a fé em seus corações corrompidos que esses alienígenas vorazes os elevarão, ajudando-os a transcender suas fraquezas mortais. Ansiosamente, eles aguardam a unidade abençoada de forma e propósito que lhe foi prometida. Por um tempo, pelo menos os Tyranids e a ninhada do Patriarca lutam como um só, o controle psíquico da mente em chame garantindo o culto não seja predado. Magos lançam ilusões que distorcem e rasgam as mentes do inimigo, virando-os um contra os outros e com um prazer sádico. Os generais do Patriarca comandam suas forças com habilidade consumada, gastando as vidas de seus guerreiros aos milhares para abrir um caminho para o ataque Tyranid. Nessa hora final, e exaltada, o próprio Patriarca entra na luta, e seus fiéis são lançados em um frenesi zeloso, enquanto seu profeta destrói os indignos com garras afiadas e presas dilaceradas. Assim que o último dos defensores é superado por essa maré de quentina e garras cortantes, a mente do enxame absorve o Patriarca em sua consciência maior. Ele se torna apenas outro organismo do enxame. E a mente da ninhada psíquica outrora se unia, seu culto é cortado em um instante. Em um momento terrível de realização, os cultistas entendem a verdade. As mesmas criaturas vindas das estrelas, pois elas outrora adoravam como deuses, são revelados como sua perdição encarnada. Para os Tyranids, carne é carne. O primeiro encontro conhecido do Império com o culto Genestealer ocorreu em Gossar Quintius, em 680 M41. O inquisitor Chagrin, investigando as suspeitas de corrupção do credo imperial, conduziu os Tempestor Scions até o Grande Poço. À medida que as evidências dos desvios se acumulavam, o último comunicado de Chagrin assegurava que tudo estava bem, aconselhando-se não interferência na dinastia dominante de Trist. Um ano depois, a preocupação inquisitorial cresceu. Uma Kill Team da Death Watch investigou, mas desapareceu. Apenas a equipe do capelão Hortan Cassius descobriu a verdade. Gossar Quintius abrigava uma infestação Genos. Lutando contra os cultistas, os Space Marines sobreviveram, mas foram para sempre mudados. Mais alarmantes foram os hologramas de mineração revelando a influência generalizada do culto além de Gossar, abrangendo o setor com implicações severas. Genestealers são formas de vida alienígenas viscerais e assustadoramente inteligentes. Podem sobreviver sozinhos por séculos, mas quando se encontram em uma ninhada, um vínculo psíquico gestático os une a um propósito único. Originalmente encontrados nas Luas de Migral, muito antes da invasão da frota Hive Behemoth ao Império, essas criaturas eram pensadas como uma espécie completamente separada das Hordas Tyranids. A Horda Xenos só percebeu a verdade após as investigações, que o Genestealer é uma criatura vanguardista das colônias da frota Hive, e que o gênero de Migral era apenas um exemplo de suas formas. Os Genestealers são transportados de mundo em mundo como vírus invisíveis e indesejados, tão resistentes que podem sobreviver ao vácuo do espaço. Há relatos dele emergindo de asteroides, orques e naves de fantasma abertas. As infecções mais severas foram encontradas em Space Hulks, vastos conglomerados de naves que deveriam pelos mares etéreos da disformidade, onde os Genestealers não são encontrados em poucos, mas em milhares. Mais comumente, pequenas ninhadas de Genestealers se escondem nas naves do vasto arsenal humano. Capazes de esgueirar por tubos e espaços apertados, hibernam até emergirem para semear a destruição. Muitas transportadoras chegaram em seus destinos com uma carga mortal. Um Genestealer puro inicia o ciclo de infecção ao implantar o material genético em uma vida hospedeira. Conforme o culto se expande, este Genestealer frequentemente evolui ao Patriarca massivo e psíquico. As vítimas infectadas, conhecidas como Contagi, retornam à sociedade impelidas a se reproduzir e propagar o DNA alienígena. Fisicamente semelhantes à sua espécie, mas com um tom azulado, eles servem ao Patriarca, por meio de um elo psíquico chamado de Hive Mind, tornando-se infiltradores perfeitos, mesmo que os Space Marines infectados em Sotha resistem ao controle psíquico com capuzes amortecedores. Os híbridos evoluem ao longo das gerações e se tornam
Magnace, monstruosos com 6 membros, híbridos, que são curvados e adaptáveis, verdadeiros híbridos, que são alienígenas mais eretos, Primarce, são infiltradores quase humanos, e finalmente Puri, Genestealers completos capazes de iniciar o ciclo novamente em outros mundos. Em um Império Galáctico com 1 milhão de mundos, há inúmeros planetas onde a maldição de Genestealer pode se manifestar, onde a humanidade há biomassa a ser colhida. Os tipos de culto seguem. Cultos de mundo colmeia. Os mundos colmeias imperiais representam alvos arquétipos de uma infestação do culto de Genestealer. Possuidores de população massiva e fervilhantes, eles se representam como uma fonte primordial para a nova infecção, ao mesmo tempo como grande parte dessa população é composta por uma classe socioeconômica baixa. Um culto pode se espalhar rapidamente enquanto as autoridades do mundo permanecem completamente alheias à terrível maldição que se espalha entre suas populações e trabalhadores de séculos. A região do submundo é uma cidade colmeia representa o local perfeito para o patriarca Genestealer se estabelecer de forma oculta e supervisionar o crescimento de sua dinastia corrompida. A autoridade imperial raramente, e se é que alguma vez, aventura-se em tais áreas sombrias do domínio do imperador, e as inúmeras pequenas guerras que frequentemente irrompem entre gangues do submundo simplesmente fornecem ao culto nascente sua primeira infusão de pessoal e armas endurecidas em combate. É dos mundos colmeias que mais infestações do culto de Genestealer surgiram do que qualquer outra classificação do mundo de planeta colonizado por humanos. Cultos de mundos civilizados. Os mundos civilizados, geralmente populosos o suficiente para ter altas demandas de importação e exportação bem estabelecida, são alvos abundantes para o culto de Genestealer. Embora as restrições comerciais e a segurança de tais locais possam ser rigorosas, basta um erro e um carregamento mortal é aceito. E o germe da corrupção é plantado. Uma vez plantado, tem 1000 maneiras diferentes de prosperar. Usados como trampolim, esses planetas podem impulsionar um culto a um crescimento lento para um ciclo de reprodução acelerado, o que pode vê-lo cruzar estrelas. Cultos de mundos feudais. Nos mundos feudais do Imperium, a palavra do rei ou rainha de outro nobre governante é lei. Se esse monarca cair sob o domínio de um parasita Xenos, tributos estranhos, desaparecimentos perturbadores e mudanças antinaturais invariavelmente seguem. Com a maioria dos mundos feudais possuindo pouca tecnologia, o campesionato e as ordens cavalheirescas têm apenas ritos supersticiosos, espadas e escudos para protegê-los dos horrores com garras que os perseguem de masmorras abandonadas, casas de ossos, redes de cavernas e florestas úmidas. Cultos de mundos da morte. Existem mundos no Império tão letais que são classificados como mundos da morte. Seu ambiente são anatema para toda a vida terrana. Muitos grupos de guerreiros humanos usam esses planetas para exércitos para treinamento extremo, em meio à menagerie da flora e fauna mortal que enfrentam. Um Purnstrain Genestealer pode muitas vezes passar despercebido. Alguns desses grupos de treinamento serão infectados e retornarão às suas divisões com uma desgraça oculta, em que seu meio que logo será levada para qualquer mundo que sejam enviados para proteger e a seguir. Cultos de mundos agrícolas. Cultos de um conjunto de ativos mecanizados prosperam em espaços abertos, com os dos mundos agrícolas. Com pelo menos 85% de suas massas terrestres dedicadas ao cultivo de forrageiras, hidroponia, pecuária, lagos de algas e florestas de cactos, esses planetas não são especialmente populosos. No entanto, a ampla dispersão de seus assentamentos se torna presas fáceis para elementos de cultos de Genestealers, que em breve terão a desculpa perfeita para enviar suas remessas de provisão para outros planetas colonizados por humanos. Cultos militares. Presta atenção que essa parte é importante. A grande maioria dos mundos imperiais é militarizada de alguma forma, mas alguns são inteiramente dedicados a produções de regimentos materiais da Astra Militarum. Os mais ambiciosos do culto de Genestealer buscam infectar esses planetas acima de todos os outros. Embora a tática seja geralmente um ato de alto risco,
Se a iniciativa for bem sucedida, os soldados armados e os recursos que eles adicionam às suas próprias fileiras com cada novo quartel e base que corrompem aumentam dramaticamente suas chances de futuras insurgências terem sucesso. Um regimento da Astra Militarum estacionado em um mundo presa lentamente se tornará populado por humanos híbridos de quarta geração ou irmãos de ninhada que carregam a marca oculta do Genestealer. Logo o suficientemente, o regimento recruta novos membros com uma certa coloração estranha de pele, crânios bulbosos e dedos estranhamente pontudos. Dentro de uma força magra recruta, tais cepas divergentes de humanidades como Ratlings e Ogrins, variações leves de aparência são frequentemente ignoradas, especialmente quando os cadetes em questão são tão eficientes e obedientes. À medida que as gerações passam, é comum que os membros infiltrados do culto daquele mundo sejam agrupados nos mesmos pelotões. Às vezes eles são recrutados em tal número que regimentos inteiros são tomados. Esses órgãos militares infectados tomam cuidado para permanecerem incógnitos. Como tal, tem apenas a presença rudimentar nas forças armadas do Imperium e que não possuem riqueza de munição e máquinas de guerra que um elemento proveniente da Astra Militarum pode desfrutar. Ainda assim, mesmo uma presença militar básica no mundo anfitrião de um culto é um ativo inestimável. No dia da insurreição, esses pelotões da Astra Militarum, semeados com um dos agentes do culto, revelarão sua verdadeira lealdade. Olhos acesos com fervor fanático. E esses lobos no redil facilmente colocam seus planos traiçoeiros em ação, lançando ataques surpresas mortais contra os seus companheiros de regimento antes de se juntar ao corpo principal do culto. Cultos de mundos selvagens. No mundo selvagem do Imperium, aqueles que são pré-pólvora e podem até ter regredido para níveis de tecnologia pré-fervorosa, ou até mesmo para a Idade da Pedra, é simples para um culto de estabelecido prosperar, trazendo poderosas armas de tecnologia avançada e ferramentas complexas com eles. Eles são adorados como deuses. Por outro lado, uma infestação Gênesis em tal mundo é uma ocorrência rara, pois aqueles Pure Strength que fazem uma aterrissagem planetária encontram-se sendo caçados com tanta frequência quanto são caçadores. Cultos de mundo santuário. Apesar da força de fé de suas populações, o mundo santuário do Adeptus Ministrum não são imunes à maldição de Genestealer. Uma túnica vestal pode esconder uma infinidade de mutações, e os labirintos de ossuários e catacumbas que enchem os distritos menores são terrenos ideais para uma espécie tão adaptável quanto o Genestealer. Os humanos que concedem o beijo ainda afirmam estar adorando o Imperador, enquanto se movem entre o rebanho, mas na verdade, suas ações promovem a causa de Genestealer. Cultos de mundo fronteira. Onde o Rogue Trader planta sua bandeira, dizem que as hordas imundas da humanidade logo seguem. Nas fronteiras do Império, novos mundos são reclamados em nome do Imperador e cada ano terreno que passa. Lá fora, os legisladores e executores dos Adeptus Arbitris são apenas um boato. Embora possa levar muito tempo para um culto de Genestealer e um mundo fronteira crescer até sua plena fruição, estando lá no início de uma civilização nascente, seus membros podem infectar todos os estrados da sociedade humana com facilidade. Os Genestealers Pure Strain podem plantar sua semente germinativa em várias espécies, criando híbridos. Eles infestaram espécies como Orcs, Kroot, Aeldari, Terrilianos e Taal, tipicamente escolhendo hospedeiros inteligentes capazes de viajar pelo espaço e com populações densas para espalhar a infecção secretamente. Os Orcs e os Kroot podem sentir e evitar os infectados, enquanto os Aeldari e os Taal têm fortes defesas psíquicas e sociais, tornando os hospedeiros inadequados. A humanidade, diversa e disseminada, é um hospedeiro ideal para o culto. O culto de Genestealer, independentemente da sua localização, exibe símbolos semelhantes, frequentemente um bioforma estilizado que lembra os Tyranids. Esses símbolos provavelmente surgem da influência da mente colmeia, sugerindo o apocalipse biológico iminente de toda a galáxia. Em suma, isso é o culto. Se você gostou do vídeo, eu presumo que você gostaria de deixar um like e, por favor, manda para um amigo que fortalece demais. Até a próxima e tchau!